Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Lucas 6:38. Com esse verso da palavra de Deus, queremos dar as boas-vindas a você, ao nosso pequeno grupo da Igreja Batista Casa de Paz, no centro do Rio de Janeiro. Agradecemos a todos que se inscreveram no nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva. E você que já se inscreveu, não se esqueça de marcar o sininho para se avisar quando tiver vídeo novo, marcar o gostei, e se você gostou, e compartilhar com seus amigos a palavra de Deus. Queremos parabenizar os aniversariantes desta semana. Domingo, dia 14 de maio, foi o aniversário do nosso querido pastor Gedeão também, o primeiro aniversário da nossa Igreja Batista Casa de Paz, e o culto já foi realizado no Templo Novo. Isso é uma bênção de Deus na vida da nossa igreja. Foi também aniversário da minha neta Rebeca, que completou 9 anos, e do Ian, sobrinho, meu querido sobrinho Ian, sobrinho neto do pastor Gedeão. No dia 22 de maio será aniversário do nosso irmão José Carlos. E na segunda-feira próxima será o aniversário da nossa querida irmã Socorro, esposa do irmão José Maria Jorge. Eles são anfitriões de PGM e membros da nossa Igreja Batista Casa de Paz. Nós queremos desejar a todos muita saúde, paz, alegria, sabedoria e realizações em todas as áreas da sua vida. Se tem alguém da sua família ou um amigo aniversariando, escreva no chat ou nos comentários para que oremos por eles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te pedimos as tuas bênçãos sobre cada pessoa que aniversariou de domingo para cá, e se tem algum amigo dos nossos participantes completando aniversário, ou algum familiar, que também só os abençoe com muita saúde, paz, alegria e realizações em todas as áreas da sua vida. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, possamos aprender da tua palavra e colocar em prática no nosso dia a dia. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje o nosso tema é milagres no extraordinário. Você gosta de sua vida comum ou acha que ela é tediosa? Às vezes, nós só valorizamos as coisas grandes, os grandes acontecimentos, mas acordarmos pela manhã, estarmos respirando, já é um milagre no nosso dia a dia que muitas vezes não valorizamos. Acordar e olhar o sol, o céu, podermos ter um teto, tantas coisas boas que Deus nos dá e que muitas vezes não valorizamos e achamos que é comum, mas que às vezes falta na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher, Tabita ou Dorcas, e o texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos de 36 a 42. Vamos ler a palavra de Deus? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida era uma cidade, né? Ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Tabita é a forma aramaica do vocábulo grego Dorcas, né? E antes as palavras significa
Ambas as palavras, essas duas palavras, Tabita ou Dorcas, significam gazela, quer dizer ativa, né? Esta senhora, muito provavelmente, era conhecida pelos os dois homens. Isso parece indicar que a cidade de Jope tinha sofrido influência da cultura helênica, a cultura grega, né? Embora ficasse bem perto de Jerusalém, 60 quilômetros em linha reta. Dorcas era uma discípula ou uma seguidora de Jesus, como queiramos dizer, uma cristã que se sobressaía pelas suas boas obras. E doação de esmolas não apenas era um serviço piedoso, mas também necessário no cuidado com os necessitados. Não sabemos se ela era solteira, casada ou viúva. Se fosse casada, é de se estranhar que seu marido não tenha sido mencionado nessa narrativa da sua vida. Parece que ela era uma pessoa que tinha recursos e usava recursos financeiros, pois se tornou notável pelas suas boas obras e ela usava o ofício de costureira para servir a comunidade carente, sendo as viúvas as pessoas mais beneficiadas pelo seu cuidado, sua caridade. Verso 39, o final do verso 39 nos diz: Todas as viúvas o rodearam, se referindo a Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Para a tristeza da comunidade, Dorcas adoeceu e veio a morrer. Vale ressaltar, vale destacar, que até os mesmos os servos de Deus mais fiéis e atuantes também adoecem e nem sempre são curados, apesar da oração e clamor da família e dos amigos e servos de Deus. Tal como ocorria entre muitas nações, era costumeiro entre os judeus lavar os cadáveres. Então, o verso 38 e 39 nos diz: Como líder a perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Toda essa atividade em prol de Dorcas mandar chamar Pedro para vir é porque eles ainda tinham esperança, mesmo depois da morte, e apesar do poder incrível, implacável que a morte tem, eles estavam preocupados, mostrando-se profundamente preocupados com aquela mulher que abençoava tanto a vida deles. Então, Pedro representava para elas a esperança de que Deus nos dá, mesmo em face da morte, e eles não foram tardios em se apegarem a essa esperança. Pedro foi chamado lá na cidade de Lida, a cerca de 16 quilômetros de Jope, atendendo aquele apelo e foi com eles, né? Pedro foi chamado e foi para lá. Ele já havia visto o Senhor Jesus vivo após ter estado morto e a sua fé era suficientemente firme. Então ele tinha sido também testemunha de várias ressurreições que Jesus havia feito, da filha de Jairo, daquele o filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro 4 dias após morto. Então, Pedro chegou lá e ele chegou e viu uma cena que era de partir o coração. Aquela mulher já tinha sido o corpo lavado, colocado lá no alto, lá na parte superior da casa, e as pessoas, como nós já lemos algumas vezes, as mulheres as viúvas ficaram atrás, em volta de Pedro, dizendo: Olha só, ela nos ajudou tanto, olha o que ela fez para nós, e por favor, faça alguma coisa. A morte não deveria e não deve ser encarada como uma tragédia, como um mal irreparável. Mas aquela dor súbita, aquela dor tão dura da separação, era mais do que aquelas pessoas podiam suportar. A pergunta que não quer calar é: se morrermos agora, exatamente nesse momento da nossa vida, será que a comunidade sentirá a nossa falta? Hein? Aquilo que fazíamos deixará um vazio na comunidade?
E nós já lemos que as viúvas rodearam Pedro chorando e mostrando os vestidos e outras roupas. Então, aqueles dois varões foram enviados a Pedro para levarem a notícia. Pedro veio e eles sabiam que Pedro era um homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, que estava ali por perto. Então, eles andaram a pé durante 3 dias, mas foi compensador. Quanto mais temos o Espírito Santo, mais podemos ministrar aos tristes, aos pobres, aos necessitados, aos quebrantados de coração, aos cativos, aos cegos e oprimidos. Você está cheio do Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo na sua vida? Porque Deus quer usar você para abençoar a sua comunidade. Os discípulos que moravam em Lida criam que o Senhor Jesus podia ressuscitar Dorcas, mas não havia entre eles quem pusesse sua fé em prática. Então eles mandaram chamar o apóstolo Pedro, não para assistir o sepultamento de Dorcas, mas para evitar aquele sepultamento. Aquela que ajudava os necessitados havia morrido. Era muito tarde para chamar um médico para curá-la, mas não era tarde, nem era em vão chamar um homem cheio do Espírito Santo. A discípula que pregava o evangelho com a agulha era Dorcas e fazia isso porque amava Jesus e amava os pobres. Você serve a Deus no dia a dia com pequenas coisas? A nossa pregação, somente por meio de palavras, não vale tanto. Se amamos a Jesus, nunca devemos nos esquecer da beneficência, quer dizer, da ajuda às outras pessoas. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, nós podemos ler: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E, principalmente, parta para com os domésticos, quer dizer, dê atenção primeiro aos domésticos da fé, como diz em Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E o verso de Atos 4, verso 9, verso 40, nos diz: Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Esta era uma obra que somente Deus podia fazer. Pedro mandou que todos saíssem para poder estar em contato com o Deus do impossível. Parecia que Pedro estava sendo meio rude em fazer sair todas as viúvas que ali estavam, todas as pessoas que estavam chorando, mas ele devia orar e isso não era possível com tanto choro. Então ele queria silêncio para ele falar com Deus. A alma do apóstolo se esforçava em alcançar um alvo definitivo, a ressurreição de Tabita. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos as viúvas e apresentou-lhe viva. Atos 9:41. Nós temos a tendência de desprezar pequenas coisas por causa das grandes. O que podemos fazer para valorizar mais as coisas simples, as coisas ordinárias, quer dizer, as coisas simples do nosso dia a dia? A história de Dorcas geralmente é lembrada pelo grande milagre que Deus operou ao trazê-la de volta à vida. Entretanto, a existência de Dorcas já era um milagre antes disso. Para as pessoas que em situação de vulnerabilidade, que passavam por necessidades não só espirituais, mas necessidades físicas. Então, essas pessoas que cercavam Dorcas, Dorcas representava para elas a ajuda enviada dos céus em tempo preciso, o socorro na aflição. Ela era um milagre no ordinário, na simplicidade, no dia a dia, para que fossem alcançados aquelas pessoas pela sua generosidade. Será que as nossas obras são de tão forma que nossa saída desse mundo, a igreja sentirá tanta falta a ponto de chorar? O mundo já se esqueceu de muitas coisas que aconteceram, mas as obras de Dorcas sempre serão lembradas. E elas são citadas na palavra de Deus, tanto que podemos ler essa história, conhecer quem ainda não conhecia essa história hoje, em pleno 2023. A ferramenta de Dorcas
Era uma agulha com a qual trabalhava para vestir os pobres. Naquela época não tinha máquina de costura, né? E a gente vê que histórias que já foram esquecidas, mas a história de Dorcas continua aqui hoje. Então, em 1 João 2,17, isso nos lembra um texto da palavra de Deus. A glória do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você pode fazer para ser mais útil na sua comunidade, onde você mora? Não importa qual seja o seu dom, o nosso dom. O que importa é saber manejá-lo bem para o progresso do reino de Deus e não só para o nosso próprio interesse. Dorcas usava seu talento com a maior graça para abençoar as pessoas ao seu redor. Dorcas era uma mulher que tinha um coração empenhado em servir. Ela tecia roupas para viúvas que não tinham sustento, ofertava e, dentro da sua modesta generosidade, ela abençoava a vida das pessoas de Jope, da sua cidade. Em meio aos tecidos e agulhas havia uma mulher disponível para ser canal de bênção, exercendo um ministério simples e frutífero, e que teve um impacto eterno, tanto que nós estamos ouvindo essa história, estudando sobre ela hoje. É importante nos lembrarmos de Dorcas para enxergarmos com olhos espirituais a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. O Senhor também está presente no ordinário, naquilo que é comum, e a graça, milagre e provisão acontecendo. Deus está agindo na nossa vida e quer, através de nós, agir em outras vidas. Efésios 2,10 nos diz: porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou com antecedência para nós fazermos. Então, quero lançar um desafio para mim, para você, cada um de nós, que sejamos um exemplo do amor de Deus onde estivermos. Estejamos alertas para necessidades práticas, ajudar a carregar uma bolsa. Há várias maneiras de ajudar. Então, estar atento para necessidades práticas que nós podemos ajudar, que nós podemos atender. Nós precisamos estar cientes das necessidades de oração e levá-las fielmente ao trono da graça, orando pelas pessoas da nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu faço parte de um grupo do Ministério Desperta Débora, que é um grupo internacional e interdenominacional. Não é preso a nenhuma placa de igreja, são mães de oração, Desperta Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Nós estamos orando a cada dia pelos nossos filhos adotivos, pelos filhos espirituais, pelos filhos biológicos, aqueles que nasceram de nós, uma que nasceram do nosso ventre, que nasceram do nosso coração, ou aqueles que adotamos espiritualmente. Então, nós, como cristãos, temos a responsabilidade de ajudar a quem está perto de nós, atender a necessidade, também de orar, levar até o trono da graça os pedidos, orando pelos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que eles conheçam a Jesus como Salvador e que dediquem a sua vida à obra do Senhor. E estejamos nós prontos para compartilhar com as pessoas ao nosso redor as bênçãos que temos recebido de Deus, como Deus transformou a nossa vida, como Deus tem atendido as nossas orações. Dorcas usou suas habilidades para a glória de Deus. Em vez de desejar em vez dela ficar desejando que ela tivesse grandes dons e habilidades, nós também não devemos, mas se eu soubesse cantar como fulano canta, se eu soubesse tocar como fulano toca, não importa. Deus te deu um dom e use o dom que Deus te deu, que pode parecer uma coisa muito simples, para abençoar outra pessoa. Às vezes, uma refeição deixada na casa da mãe que acabou de ter o seu bebê vai ajudar muito. A carona ao irmão que está a pé, se você tem carro, a oferta à família que perdeu o sustento, ofertar uma cesta básica, seja como for, a companhia à pessoa enlutada, o acolhimento ao estrangeiro, existem várias formas
de manifestarmos a nossa fé, de compartilhar a nossa fé e de mostrar ao mundo como Deus é maravilhoso e como Ele tem cuidado de nós. É muito importante e é espiritual ser parte dos milagres que Deus quer realizar na vida das pessoas. Faça parte, então, do que Deus está fazendo em sua comunidade local. É um privilégio trabalharmos em gratidão a Deus, não fazendo nada para alcançarmos a salvação através das nossas boas obras. Não é isso. Nós só podemos ser salvos através de Jesus, que morreu para nos salvar. Mas em gratidão pela salvação que recebemos de Cristo Jesus, nós devemos abençoar outras pessoas, ajudar, por mais simples que seja a nossa atitude. Nós podemos ajudar uma pessoa. E isso demonstra o amor de Deus. Que as pessoas vejam Cristo em nós, como viam Cristo na vida de Dorcas. E ela abençoou tantas pessoas. Que Deus nos abençoe. Queremos orar agora. Senhor nosso Pai, muito obrigada pelo exemplo de Dorcas. Ajuda-nos, Senhor, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, sermos mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Usa-nos, Senhor. Queremos estar disponíveis para que o Senhor nos use com os dons que o Senhor nos deu, para abençoar quem estiver perto de nós e assim mostrar de forma prática o grande amor de Deus que nos alcançou. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está participando desta reunião. Abençoa, Senhor, aqueles enfermos, cura-os, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Sabemos que tu és um Deus todo-poderoso, pode todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada dia nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles cuidadores dos enfermos, que eles sejam também sustentados pelo Senhor e que o Senhor os abençoe e que eles sejam também as mãos de Deus cuidando destas pessoas enfermas. Te pedimos pelas equipes médicas, enfermeiros e toda a parte técnica do hospital, também as pessoas da limpeza, pessoas da alimentação, fisioterapeutas, os fonos, os terapeutas ocupacionais, todos envolvidos, ó Pai, no tratamento, no cuidado com as pessoas que estão passando por problemas de saúde. Dá a tua cura de acordo com o teu poder e com a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor e pela liberdade que temos de falar contigo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Mais uma vez, queremos dizer para você, olha, se você ainda não é inscrito no canal, venha participar conosco, se inscreva. Nós queremos convidar você também para participar dos nossos cultos presenciais. Acontecem às terças-feiras, à noite, às 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19 horas. Domingo, às 9h30 e também às 18 horas. Já estamos no nosso prédio novo, a Rua do Senado 308A. É a mesma calçada que estávamos. Fica em frente à concessionária da Mitsubishi e fica entre a Rua Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Você é nosso convidado especial. Se você não pode participar presencialmente, participe dos nossos cultos online. Às terças-feiras, às 19 horas, comigo. Às sextas-feiras, com o pastor Gedeão, Promessas de Deus para nós. E domingo, 9h30 e às 18 horas. Participe conosco, compartilhe a mensagem da Palavra de Deus. E se você... nós compramos um prédio novo, uma loja, né? Na Rua do Senado, 308, compramos para pagar em 11 meses, financiamento. E se você sentir desejo no seu coração, você pode participar dando a sua oferta e pode colocar, o nosso e-mail é ibcpcentrorj@gmail.com. E pode participar também da vaquinha online. O Rogério vai colocar aí para nós. E Deus abençoe você e a sua família. Amém.